E a pergunta para a gente iniciar esse debate de hoje é: o que é importante para você na vida? Eu quero que você escreva isso no chat. O que é importante para você na vida, na sua vida? O que é definitivamente importante? Eu quero iniciar essa aula de hoje com essa reflexão, com esse questionamento para você, para trazer à tona isso. O que é importante para você? Pensa nisso por um momento. O que de fato nesse plano existencial, nessa vida que você tem, é algo realmente importante para você? O que faz você perceber que a vida está valendo a pena para você? Ou seja, quais são os valores, quais são as coisas que te norteiam? Essa é a primeira pergunta que eu tenho aqui para vocês, para a gente iniciar o nosso debate. Eu quero conhecer um pouco mais vocês, quero ver a opinião de vocês, entender mais sobre isso. Então, o Diego comentou aqui, ó, ter um propósito de vida e família, ou seja, estar conectado com propósito, família entra como um valor importante. O Silvio comentou aqui, deixar um legado. Excelente, pessoal. O que mais que é importante para vocês? Comentem aí. Deixa eu ver aqui, ó. O Luiz colocou aqui para a gente, ó, o amor, porque ele é a chave da vida. Excelente. O amor põe fora o temor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu trouxe aqui um versículo bíblico. Que legal, Luiz. Excelente. Então, pautado numa vida espiritual também, né, Luiz? A vida, utilizar essa vida existencial com um propósito espiritual. Perfeito. Érica, boa noite, boa noite. A Keila aqui, Deus e as pessoas que me rodeiam e com as quais convivo. Muito bem, Keila. Saúde espiritual, família, e o amor por mim e pelo próximo. Excelente. Paz, a Erika comentou aqui. Família, ajudar as pessoas, independência financeira, já me comentou. Lealdade, responsabilidade. Luiz aqui falou que foi uma convecção perfeita. Muito bem. A pessoa que está com o nome de Samsung aqui, está com o nome do celular aqui, evoluir sempre para melhor, ou seja, a jornada do eterno desenvolver-se, né, do eterno construir-se, muito bem. Uma vida com propósito é essencial, ser grato, propósito de vida, família, saúde, família, trabalho, bacana, pessoal. Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque quando a gente vai observar o que é a vida, né, como nós experimentamos a vida, o que a vida significa para cada pessoa, nós vamos entender que existe toda uma hierarquia interna. E nessa hierarquia interna, nós estamos falando aqui dos níveis neurológicos. Alguém aqui conhece os níveis neurológicos? Comenta aí, quem conhece os níveis neurológicos, que é ensinado dentro da PNL, da programação neurolinguística. Os níveis neurológicos, saúde, família, trabalho, a Erika comentou sim. Os níveis neurológicos é uma contribuição de Robert Dilts para a programação neurolinguística. E esses níveis neurológicos, eles são como se fosse uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide nós temos aqui propósito de vida. A gente pode chamar, algumas vertentes chamam isso de espiritual, e espiritual aqui não tem nada a ver com a sua religião, mas sim com uma conexão com algo divino, uma conexão com a vida como um todo, uma conexão com o sistema com o qual você está inserido. Propósito de vida, espiritual, até mesmo legado. Abaixo disso, imagina que é uma pirâmide. Então, o que vem debaixo disso? Nós vamos ter a identidade, ou seja, quem é você diante do seu propósito de vida. Quando você comenta aqui, ó, a Kátia comentou aqui, ó, eu tenho aqui alguns valores de saúde, família, trabalho. Aí dentro da saúde, quem que é você? Aqui você pode ter várias identidades. Eu sou uma pessoa que tem uma alimentação saudável, eu sou uma pessoa que tem uma alimentação desregrada diante da família. Eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe coruja, eu sou uma mãe que está ali realmente participando do aprendizado dos meus filhos, ou não. Então, existem várias identidades que nós vamos estar assumindo diante ali desse propósito. Abaixo da identidade que nós temos, vão existir aqui os valores e crenças. Muito do que vocês trouxeram aqui no chat, pessoal, nós temos algumas respostas aqui que já estão conectadas com o propósito de vida e outras estão conectadas com valores e crenças. Abaixo de valores e crenças, nós temos crenças, nós temos capacidades e
habilidades, depois nós temos comportamentos específicos, e abaixo disso nós vamos ter os ambientes. Esses são os níveis neurológicos de Robert Gilkes. Por quê, pessoal? Nós estamos falando sobre isso? Porque quando nós pensamos em viver e aproveitar a vida da melhor forma possível, nós falamos sobre congruência entre essas 6 camadas, congruência entre esses 6 níveis neurológicos. Quando a sua vida está alinhada de forma que cada um desses níveis estejam ali de acordo, você consegue ter o que muitas pessoas chamam de realização pessoal, sendo que a realização pessoal ela é subjetiva. Cada pessoa tem uma visão do que é sentir-se realizado. Entretanto, o que acontece com a gente durante a nossa vida? Nós temos aqui um propósito. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos de vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Saúde e espiritual. Vamos colocar aqui o espiritual, sendo aqui uma conexão com Deus, tá? Nós temos aqui uma conexão com Deus. Então, o meu propósito de vida está relacionado a servir, a ser útil ao Criador para as outras criaturas, ou seja, tem um propósito de vida conectado com o servir. Aqui, a gente já pode começar a encontrar pessoas que estão vivendo um conflito. Por exemplo, na parte da identidade, a pessoa que tem a conexão com Deus, qual que é a identidade dessa pessoa? Uma identidade aqui é servo. Quero que vocês escrevam aí. Quem tem a conexão com Deus, quais são as identidades que essa pessoa pode ter? Nós temos aqui, por exemplo, servo é aquele que está servindo. Mas quero que vocês tragam mais alguns exemplos aqui também. Ok? Quando a gente assume uma identidade, nós estamos assumindo uma postura, uma forma como a gente se enxerga. E muitas pessoas têm um propósito, entretanto, na hora que vão se enxergar, a visão da pessoa, a identidade não está conectada com o propósito. Aqui a gente já começa todo um desencadear de questões humanas que impactam negativamente ou positivamente a vida das pessoas. Servo, o Luiz comentou aqui, filho de Deus e filho do homem, né? Filho de Deus e filho do homem. Muito bem. Então, são identidades. Em algumas situações, algumas pessoas têm uma identidade consciente ou inconsciente que já começa a gerar incongruência com isso. Vou puxar aqui do outro lado. E puxar uma linha aqui. Nós temos aqui, por exemplo, identidades, que talvez, eu vou colocar um mapa religioso aqui, tá? É para exemplificar, não significa que você deva seguir isso daqui, que isso daqui tem que ser exatamente tudo aquilo que você, a sua conexão com Deus, a forma como você lida com Deus, não, é apenas uma forma de exemplificar. Mas vamos supor aqui que talvez na sua identidade esteja pecador. Então percebe que já começa a gerar toda uma incongruência? Você muda a identidade, você define um propósito de vida, entretanto, se você não entra na identidade correta, você já começa a criar esse distanciamento, gerando todo um impacto emocional negativo em você. Então vem aquela sensação de que você não está vivendo a vida como você deveria viver verdadeiramente. Vamos puxar outro exemplo aqui. Além da conexão com Deus, outro propósito de vida que nós temos, que eu encontro bastante aqui, que é um propósito do qual eu compartilho, essa conexão com Deus também. Mas um outro propósito de vida com o qual eu compartilho é estar ali transformando vidas. A pessoa que transforma vidas, ela vai ter algumas identidades, como, por exemplo, hipnoterapeuta, reprogramador mental, psicólogo, palestrante, treinador, vou colocar aqui alguns, treinador, PNL practitioner e assim por diante. Então, para que você possa cumprir com um propósito de vida, para que você possa se conectar, para que você possa deixar um legado, que esse último patamar aqui também é um legado, é importante que você tenha ali uma identidade que esteja cumprindo com isso, e que você se veja dessa forma. Não é só saber qual é o seu propósito, mas saber quem você é diante desse propósito,
Quem tem propósito de vida relacionado à família também. Não precisa ter só um propósito, tá? Só uma conexão. Não, pode ter várias. Normalmente a gente vai ter umas 3, 4 principais. Quando a gente está alinhado com essas 3, 4 principais, nós temos ali a realização. Vamos colocar aqui, por exemplo, para quem tem propósito família. Diante da família, qual que é a identidade que você tem? Talvez identidade de esposo, de esposa, de pai, de mãe, entre outras características. Porém, muitas vezes, a nossa identidade, a nossa auto-identidade, ela é desvirtuada. Nós começamos a mudar a forma como nós nos enxergamos. Então, acontecem eventos na nossa vida que a gente pode, não, talvez eu não seja esse pai tão bom, talvez eu não seja essa mãe tão boa, talvez eu não seja esse hipnoterapeuta tão bom, talvez eu não seja esse treinador tão bom. Então, já começa a desencadear uma incongruência, uma inconsistência. E o que está acima, pessoal, é o mais importante. O sentido da nossa vida, o caminhar da nossa vida, tende a buscar esse alinhamento entre todos os níveis neurológicos. Então, o nosso propósito, nossa visão pessoal sobre o propósito de vida é o que vai determinar se nós vamos ter uma vida que a gente se sente realizada ou não, dependendo de como está tudo abaixo. E de acordo com a identidade também, pessoal, nós vamos ter aqui o degrau de baixo. Vamos pensar aqui, por exemplo, acho que não vou entrar muito no assunto de religião, não. Vamos falar aqui de... eu tenho essa percepção que fé, religião é muito pessoal de cada um, então não vou entrar nesse assunto, apesar de acreditar, de ser servo também. Vamos lá, família. Propósito, família, identidade, pai, mãe. Às vezes a incongruência ou o desafio, o que está gerando aquele incômodo existencial, não está a nível da identidade. Às vezes a sua identidade está ok, já está equilibrada. Entretanto, você tem ali crenças, por exemplo, crenças que podem interferir no cumprimento disso daí. Por exemplo, crenças de que a educação tem que ser totalmente severa. Educação severa, uma crença, é um valor. Isso vai repercutir no tipo de aprendizado. Ou você pode ter uma crença e valor de uma educação participativa. Eu tenho essa crença de que essa é a melhor forma de educar. Ou talvez você tenha outras crenças, eu não sei, que podem ser positivas ou negativas. Não se limita somente ao que eu estou dizendo aqui. Nessa parte aqui de transformar vidas, nós vamos ter valores e crenças também. Por exemplo, o valor de se comunicar. Me comunicar, trazer ideias é importante. A crença de que eu sou capaz de transformar vidas. Ou a gente pode ter crenças que estão ali atrapalhando, que estão interferindo, crenças, se eu falar ninguém vai me ouvir, as pessoas não querem me ouvir, eu não sou bom o suficiente, e assim por diante. Tá fazendo? Estão acompanhando, pessoal? Como que uma coisa vai puxando a outra? Não adianta só você trabalhar a nível de crenças, essa é a mensagem central. Não adianta só você trabalhar a nível de crenças, não adianta você só mudar a sua identidade, começar a afirmar para você, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Assim, é importante ter toda uma construção que você faz esse alinhamento profundo em vários níveis. Depois nós vamos aqui para capacidades e habilidades. Não adianta você ter as crenças, certo? Não adianta você ter os valores se você não tem a capacidade e habilidade. Vamos supor que você tem ali a crença de educação participativa, de estar ali junto, de estar acompanhando, de estar ensinando. Você tem esse valor de ensinar também, mas você não tem esses comportamentos no dia a dia. Você não tem a habilidade de conseguir ensinar a ler, a habilidade de ensinar a se comunicar melhor, a habilidade de ensinar como se comportar e assim por diante. Então, faltam essas habilidades. Por mais que você tenha esse valor, por mais que você tenha essas crenças na sua mente, está tudo ok, mas aqui externamente os resultados estão incongruentes. Porque por mais que você alinhou internamente, falta começar esse alinhamento externo também, que entra aqui nas capacidades e habilidades. Então, para cumprir um propósito de vida, para cumprir um legado, vai ser necessário desenvolver uma identidade
ter crenças e valores adequados e também desenvolver capacidades e habilidades. Então, aqui é a habilidade de ensinar. E essa habilidade, elas podem ser utilizadas para vários propósitos de vida, por exemplo. Aqui também, habilidade de ensinar. Para quem quer transformar vidas, a habilidade de ensinar, ela é importante. E depois nós vamos ter os comportamentos específicos, por exemplo, o comportamento de sentar com o filho e ensinar, ou um comportamento de sentar com o cliente e aplicar a técnica, por exemplo. Você está ensinando a pessoa a ter uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de lidar com a vida, uma forma diferente de se enxergar. Também é uma forma de ensinar. E depois disso tudo, nós precisamos também dos ambientes. Aqui provavelmente é na sua casa e aqui provavelmente é na sessão online ou presencial. Por que eu quero trazer essa discussão aqui no primeiro momento com vocês? Porque muitos aqui querem trabalhar como hipnoterapeutas, como reprogramadores mentais, como coaches, outros querem buscar apenas desenvolvimento pessoal, estão fazendo isso apenas para utilizar na própria vida. Mas independente se você quer utilizar isso de forma profissional ou se você quer utilizar isso na sua vida pessoal, é importante entender que o nosso trabalho não é fazer uma sessão. O nosso trabalho não é fazer sessão. Não é a sessão que vai mudar a sua vida. O nosso trabalho, ele não é aplicar técnica. Porque fazer sessão, aplicar técnica, você está trabalhando a nível comportamental. Esse é só o comportamento. É importante que para você transformar vidas, você desenvolva uma habilidade. Qual que é essa habilidade que te permite, de fato, gerar resultados? A habilidade de alinhar os níveis neurológicos do cliente ou o seu, de forma resumida. Um processo com 10 sessões bem sucedido, independente se é coach, personal, se é hipnose, ou se é programação neurolinguística ou outros, um processo bem sucedido, ele vai implicar em você estar observando o sistema do cliente, tendo essa visão sistêmica de qual que é o propósito de vida, o que é importante para ele, quais são os valores, quais são as identidades que ele tem, quais são os comportamentos, quais são as habilidades. Ter essa visão sistêmica, num primeiro momento, compreendendo o cliente como um todo, não somente o desafio inicial que ele traz em uma sessão, mas tendo essa visão mais abrangente, para que durante o processo, com várias sessões, você consiga fazer todo esse alinhamento, identificando, talvez aqui ele tem crenças relacionadas à identidade, e as crenças ou a identidade que ele tem atualmente está incongruente com o propósito de vida. Nós precisamos ajustar essa identidade sem fazer a pessoa deixar de ser quem ela é, que é extremamente importante. Ou talvez a pessoa tenha a identidade correta, já está tudo certo, essa parte da identidade. Mas às vezes os valores e as crenças não estão colaborando. Existem várias crenças, às vezes herdadas dos pais, às vezes herdadas de outros ambientes que a pessoa participou, crenças herdadas de experiências, a pessoa passou por alguma experiência e criou uma crença negativa, valores que estão limitando, porque todo valor ele é positivo. Todo valor ele é positivo. Só que se você não sabe utilizá-lo da forma correta, ele pode se tornar negativo. Por exemplo, um exemplo bem fácil de entender aqui, poder. Muitas pessoas pensam que poder é um valor negativo, sendo que, na verdade, poder, ele tem, assim como todos os outros valores, um lado negativo. E muitas pessoas ficam só com o lado negativo. Amor. Muitas pessoas pensam que é um valor positivo. Mas se você não sabe usar esse valor adequadamente, ele tem um lado negativo. Você pode se tornar, por exemplo, escravo das pessoas, por achar que você está amando elas. Aí você não consegue dizer sim, você acha que isso é amor. Você acha que isso é respeitar. Então as pessoas começam a usar você. Então todos os valores têm um lado de luz, têm um lado de sombra.
todos os valores. E às vezes a pessoa está presa somente no lado de sombra de algo, está enxergando somente o lado negativo desse valor, não está enxergando o lado positivo, ou não está conseguindo utilizar o lado positivo. Então a gente identifica e ressignifica, ajudando a pessoa a ter uma percepção melhor. Capacidades, habilidades. Muitas pessoas não desenvolvem as habilidades. Não desenvolvem, elas acreditam que é só ter a identidade que as coisas acontecem. Mas me responde sinceramente, adianta você pensar que você é uma boa mãe, um bom pai, boa mãe, um bom pai, e não ter a capacidade ali de estar cuidando dos seus filhos, de não ter esse tipo de comportamento, essas habilidades de cuidados ou de participação? Adianta? Não adianta. Então, para que todo o propósito de vida seja realizado, para que você possa se sentir, de fato, que você está vivendo a sua vida da forma como você deseja, vivendo ela de forma plena, é importante também identificar capacidades e habilidades necessárias, às vezes para desenvolver, ou às vezes para aprimorar, porque muitas pessoas fazem isso, né? Elas pegam algumas capacidades, modelam, às vezes adquirem na infância, às vezes adquirem na adolescência, enfim, adquirem algumas habilidades e depois elas continuam com essas habilidades no mesmo nível para o resto da vida. Muitas pessoas não pensam em aprimorar as próprias habilidades. Pense em habilidade de escrever, por exemplo. Habilidade de escrever um livro. Você que já escreveu e-book, por exemplo. Você entende que a sua habilidade, quando você escreveu o livro, ela estava muito mais avançada do que quando você aprendeu a escrever e estava só copiando coisas da lousa? Então, essa habilidade ela foi se desenvolvendo. Mas você consegue entender também que algumas pessoas nunca desenvolvem a habilidade de escrita, de escrever, ao ponto de conseguir escrever um livro? Não que todo mundo deve escrever um livro, não é essa a intenção aqui. Mas a intenção é você ter clareza disso, de que as habilidades, elas são desenvolvidas ao longo do tempo. E para que você possa cumprir o seu propósito, ou o seu cliente possa cumprir o propósito dele, é necessário, às vezes, ou desenvolver novas habilidades, ou então aprimorar ainda as habilidades existentes, levando para um próximo nível. Pois o grau de domínio que você tem de uma habilidade vai estar conectado diretamente com o grau de satisfação que você vai ter ali com a realização do seu propósito. Pois o que está aqui nesse primeiro passo aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Aqui nós temos esses três primeiros, o topo da pirâmide, né, esses três de cima, são questões internas, estão muito relacionadas ao que você está pensando, ao que está ocorrendo dentro da sua mente. Isso é sim importante. Mas a realização da vida, ela depende dessas daqui de baixo. Depende das suas capacidades. As suas capacidades vão determinar se você está vivendo a sua vida ao máximo ou não. Então, muitas vezes, durante um processo, nós vamos ter que ajudar o cliente a desenvolver do zero ou a aprimorar habilidades existentes. E quando a gente começa a ter habilidades específicas, nós começamos, então, a construir comportamentos. Mas nada disso, pessoal, um outro fator interessante também, nada disso faz sentido. Vamos supor que você tem, e eu conheço algumas pessoas assim, né? Tem capacidades, habilidades, são pessoas incríveis, têm os comportamentos adequados, têm um propósito de vida, está muito alinhado, tem as crenças, tem os valores adequados. Entretanto, não está nos ambientes certos. E quem não está nos ambientes certos se sente o peixinho fora d'água. Peixinho fora d'água. Então, às vezes, também é necessário identificar quais são os ambientes que você tem que começar a se conectar. Quais ambientes que você quer conectar a sua família, conectar o seu propósito de vida. Porque se você não conecta tudo isso com os ambientes certos, vai vir aquela sensação de que a vida não está fazendo sentido. De que você está completamente isolado da realidade. Algumas pessoas entram em depressão por causa disso. Porque tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas pensam, tudo aquilo que elas fazem está completamente desconectada com o ambiente externo onde elas estão. E aqui que está um ponto interessante também. A maioria dos desafios, vamos supor que a gente tem um alinhamento. Tudo isso está alinhado, perfeito, a pessoa se sente realizada.
mas existe alguma coisa que está desalinhada. Boa parte dessas coisas que estão desalinhadas também são resultados dos ambientes. Os ambientes onde você está inserido, eles estão criando crenças, valores, padrões mentais, padrões comportamentais, formas de você perceber a realidade, formas de você se perceber. Os ambientes que você escolhe intencionalmente estar estão mudando a sua vida. Os ambientes que você não escolhe estar, mas você está lá por algum motivo, porque a vida te colocou ou porque você nunca quis sair, estão moldando você também. Nós só conseguimos enxergar, presta atenção nisso, nós só conseguimos enxergar aquilo que está ao alcance das pessoas do nosso ambiente. Eu vou escrever isso daqui. Ó. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está ao alcance das pessoas que estão no ambiente. Parece uma frase simples, né? Mas eu quero que você se concentre para entender a profundidade disso daqui. Porque nós estamos falando aqui de fórmulas, de métodos, de uma visão que te permite entender a realidade. A realidade ela tem uma dinâmica, a realidade ela tem um funcionamento, a realidade ela está ocorrendo para todo mundo. E a realidade nesse plano, ela é formada por causa e efeito. Uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra. Então, existe uma cadeia que é possível ser percebida de forma lógica, mas que isso não é discutido amplamente. Mas existem mecanismos que criam e influenciam a vida das pessoas. E parte desse mecanismo do que está criando e levando você para um destino, para um caminho, está relacionado aos ambientes. A gente estava conversando isso daqui, acho que no grupo de coaching hoje, né? Conversando um pouco sobre isso. Os ambientes e as pessoas que estão ali vão permitir você enxergar ou não. Por exemplo, você está num ambiente, vamos pensar aqui na parte de transformar vidas. O ambiente onde você está só tem pessoas que acreditam que não dá para mudar de vida. Não dá. Não dá para ser mais feliz, não dá para mudar financeiramente, não dá. Você não vai conseguir enxergar além disso. Você vai se conectar com essas crenças, com esses valores, e isso daí vai se tornar parte de você, porque assim como o que está em cima influencia o de baixo, nós temos esse movimento de cima para baixo, está aqui na setinha, mas nós temos também esse movimento de baixo para cima. E nós vivemos nesse jogo, entre o nosso propósito de vida influenciando como uma força, dizendo para onde nós devemos seguir, para onde nós devemos seguir a nossa vida, e nós temos uma outra força que vem do ambiente, onde nós estamos mostrando até onde a gente pode enxergar, até onde a gente pode sonhar, até onde a gente pode ir. Tem uma frase que ilustra muito isso que eu gosto bastante, se você quer enxergar lá na frente, suba nos ombros de gigantes. Quando você sobe nos ombros de gigantes, você enxerga além. O que essa frase está falando? Se conecte com os ambientes certos. Então eu trago no primeiro momento essa reflexão para vocês. Essa reflexão. Quais são os ambientes? Pensando nisso, no seu propósito de vida, quais são os ambientes que você tem que frequentar mais? Quais são os ambientes que têm as pessoas que estão caminhando na mesma direção? Porque se você está nos ambientes onde todo mundo está conectado, a tendência é que você adquira os valores certos, que você adquira as crenças certas, que você aprenda as capacidades, habilidades adequadas que vão te conduzir no caminho. Agora, quando você permanece a maior parte do seu tempo em ambientes onde os comportamentos das pessoas, os valores das pessoas são incongruentes com o seu propósito de vida, você vai modelar essas pessoas inconscientemente. O processo de modelagem que a PNL nos ensina não é uma coisa de como a nossa mente deve funcionar. A modelagem é como a nossa mente já funciona. Nós funcionamos modelando. É assim que os bebês aprendem. No processo de aprendizagem deles, modelando as pessoas, no primeiro momento os pais, depois modelando o círculo próximo, os amigos na escola e assim por diante. Então, esse processo de modelagem é totalmente
natural do ser humano. E isso ocorre de forma consciente e de forma inconsciente. Quando vocês vêm e falam, vou fazer uma formação de hipnose, uma formação de PNL, vocês estão querendo modelar conscientemente. Conscientemente, vocês estão direcionando a sua atenção. Então, vou lá, vou aprender as técnicas. É um processo de modelagem. Quando você pega a técnica que eu faço aqui, você aplica com o seu cliente, você modelou. Colocou um pouco do seu mapa, sim, fez algumas modificações, sim, mas você pegou uma base externa, um modelo externo. É a mesma coisa que eu fiz com o Dr. John Grinder. Fui pegar as bases dele para poder modelar e trazer para vocês poderem modelar e levar para os clientes de vocês. Então, aqui vocês estão fazendo a modelagem de forma consciente, de forma intencional. Porém, a modelagem, ela ocorre também de forma inconsciente. Se você fica diante de certas coisas por muito tempo, aquilo começa a se tornar normal para você. Se é normal para você, você age daquela forma. Independente disso ser bom ou não, independente disso estar conectado com o seu propósito de vida ou não. O ambiente começa a te influenciar, porque a gente só consegue enxergar, como eu falei aqui, aquilo que está ao alcance das pessoas que estão no ambiente. Então, se você está em um lugar onde todo mundo está falando de desenvolvimento, de transformação, de felicidade, de plenitude, você vai começar a enxergar o que é plenitude para outras pessoas. E você vai começar a ter essa plenitude na sua vida. Se você está em ambiente onde as pessoas falam de prosperar financeiramente, você vai enxergar o que é prosperar financeiramente para essas pessoas. Então, isso começa a fazer parte de você. Se você está em um ambiente onde as pessoas estão buscando se conectar cada vez mais com Deus, você vai enxergar o que essas pessoas enxergam sobre se conectar com Deus. Então, isso começa a fazer parte de você. Então, se você quer enxergar de uma forma diferente a vida, se você quer enxergar oportunidades que talvez estão escondidas para você, se você quer enxergar possibilidades, talvez não estão ao seu alcance nesse momento, mas possibilidades que te alinham, porque a pergunta importante é essa daqui, né? Qual que é o seu propósito de vida? Foi a nossa discussão inicial, né? Entendendo o seu propósito de vida, eu trago esse questionamento: quais são os ambientes hoje, nesse momento na sua vida, que você pode estar se conectando? Extremamente importante para você fazer esse alinhamento, pois quando você está num ambiente, essa força que vem do externo para o interno, ela começa a estar congruente, ao invés de ser uma força negativa, começa a ser uma força positiva. E quando você tem esse alinhamento entre o ambiente externo e o ambiente interno dentro de você, a realização e o propósito ocorrem. E eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso, né? Muitas pessoas somente se preocupam com o interno e não se preocupam com o externo, sendo que, na verdade, em algum grau, não sei qual, mas em algum grau nós estamos conectados com o ambiente externo. Em algum grau, a nossa existência não é só o que ocorre dentro de nós, mas quem nós somos em algum grau, não sei qual, está conectado quem nós somos com o que está ao nosso redor. É uma visão profunda disso, sobre quem nós somos. Uma coisa é a gente entender como seres individuais, eu sou o que eu sou e o que habita dentro de mim, né, no nível psíquico. Outra coisa é você entender a gente como seres individuais, além do psíquico corpóreo. Eu sou o que está dentro da minha mente, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu enxergo mentalmente, e além disso, todas as reações fisiológicas que ocorrem no meu corpo, no meu organismo, nos meus sistemas. Então, eu sou mente e eu sou corpo. Mas em algum nível, nós somos ambiente também. Em algum nível, nós somos ambiente. Em algum nível, o ambiente está conectado com a nossa construção de vida. É claro que a nossa mente está no comando, está no controle disso. Mas quando você começa a perceber a vida assim, você começa a perceber a vida assim, você tem muito mais clareza. Sim, entenda quem é você psiquicamente, entenda quem você é corporeamente, né? A nível de corpo, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, mas cuide também dos ambientes. Ao fazer isso, a vida se torna muito mais simples, muito mais fácil. Quero saber os aprendizados que vocês estão tendo, pessoal. Comenta aí o que você está aprendendo com esse bate-papo nosso aqui.
A Érica aqui, ó. E quando a vítima insiste em aflorar no cliente? A vítima é a identidade, Érica. Aí trabalha a identidade de vítima. Por exemplo, eu sou um coitadinho, não sei o que tem, é, minha vida não tá boa por causa da culpa dos meus pais, né? Às vezes é em crenças, né? Eu sou ruim, minha vida tá ruim porque ninguém me ajuda, se todo mundo me ajudasse. Então, vítima é crença ou identidade? Normalmente os dois e ausência de habilidade. E ausência de habilidade. Então, por exemplo, vítima financeira, eu nunca ganho mais dinheiro, tá? Crença, eu sou incapaz, né? Valor, eu não nasci para ser rico, e assim por diante. Aí você vai ver a capacidade, a habilidade, não desenvolveu nada de habilidade. Não chama cliente para fazer sessão no nosso ramo, por exemplo. Chama cliente para fazer sessão, não pratica as técnicas, não desenvolve as habilidades. Normalmente a vítima é isso. A identidade está completamente equivocada, tem crenças e valores ali que dá para ressignificar e às vezes precisa desenvolver umas habilidades também. Então é esse alinhamento que é importante. E aí, Érica, no processo o que a gente faz? Vai entendendo o cliente como um sistema, não como uma unidade. Entender o cliente como um sistema. Então, o alinhamento de níveis neurológicos tem uma técnica chamada alinhamento de níveis neurológicos, mas os níveis neurológicos, ele é uma base para a gente entender o ser humano, para a gente nos entender como seres humanos, entender o nosso cliente como ser humano. Porque se a gente observa o cliente, qual que é o propósito dele? Qual que é a identidade? A identidade de vítima. A gente já começa a ficar mais claro qual vertente que a gente vai seguir num processo completo. Pois, como eu disse, aqui não é só você fazer ali a sessão, não é só você aplicar a técnica em um processo completo. Mas sim você buscar um alinhamento, dependente da abordagem, PNL, coach, assim por diante. Ok? Gostei da metáfora de subir nos ombros do gigante. Eu adoro essa metáfora. Olha, perdão, eu não sei quem me falou isso. Eu sei que, se eu não me engano, foi um mentor que me contou isso, mas eu não leio, nem sei se tem dono essa frase. Sei que eu gosto dela. Modelagem pura. Você enxerga mais longe. Enxerga mais longe. Somos produtos do meio, a Unis comentou aqui. Exatamente. Esse tipo de ambiente fica muito difícil mudar de vida, porque estão com muitas crenças limitantes. Sim, alguns ambientes vão interferir no processo, gente. Eu sei que às vezes é isso que eu falo, pode parecer doloroso, mas entenda uma coisa, pessoal. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Entendam isso. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Eu simplesmente ralei muito, passei por muita coisa, consegui mudar a minha vida da água para o vinho, consegui mudar. Então, eu busquei entender muita coisa sobre a dinâmica da realidade para conseguir transformar a minha vida. Então, eu comecei a enxergar algumas coisas. E uma das coisas que eu enxerguei que para mim é óbvio, para muitas pessoas hoje é óbvio, mas para algumas pessoas ainda não é justamente isso, o ambiente se influenciasse, mas isso daí às vezes é doloroso. Felizmente, eu passei por isso. Estive do outro lado também. Só que eu posso te garantir uma coisa: é possível. Deus não criou criaturas incapazes. Depende de você. Depende de você. É possível, Silas, mas o desafio é grande. Teu desafio jamais, jamais, jamais será tão grande quanto algumas pessoas que foram designadas por Deus. Então, teu desafio é bem pequeno. Tenho certeza disso. Então, se pessoas conseguiram coisas muito maiores, dá. A nossa vida, ela tem um grau de insignificância, tá? E eu gosto de enxergar as coisas assim. A nossa vida, a minha, a sua, ela tem um grau de insignificância. É importante a gente entender isso. O que isso significa se a nossa vida tem um grau de insignificância? Existiram, sim, outras vidas com muito mais significância do que a nossa. E para essas pessoas, quanto maior a significância você tem, maior o desafio. O nosso desafio é bem pequeno. É bem pequeno. Não é possível. Entenda isso. Não confunda, tá, a mensagem com o mensageiro, como algumas pessoas. O Silas está falando com ele. Não, gente. É assim que funciona. Só que é possível, existe um caminho. O primeiro passo é essa conexão com o seu propósito, ter o seu propósito claro. Porque algumas pessoas também não têm propósito de vida claro. Normalmente aqui a gente vai encontrar com pessoas com depressão, por exemplo. Elas se distanciaram do propósito, ou elas ignoram o propósito de vida dela, ou elas tentam fingir que o propósito de vida dela não existe. Então, o primeiro passo é essa conexão com o nosso propósito. Aqui já começa a vir toda essa força, toda a energia necessária para a gente superar os desafios. Eu ver aqui, está cheio de comentário, pessoal.
A questão do ambiente é muito sério, James. Aqui, ó, parecemos um ET que estão ao nosso redor. Exatamente, falamos outro idioma. Sim, aqui a gente vê uma coisa em comportamentos. Isso daqui eu fui me tocar, pessoal, na faculdade de Direito, que é linguagem, tá? Linguagem. Na faculdade de Direito eu descobri que para mim entender direito eu precisava aprender novas palavras, algumas em latim, aprender palavras, por exemplo, como axiologia. Não existem vários termos do juridiquês que até então eu não sabia, não conhecia nada. O primeiro passo que eu precisei para entender isso é desenvolver a linguagem. Então, tudo que a gente vai fazer nos ambientes, a gente vai ter uma linguagem. A gente tem a nossa linguagem aqui, por exemplo, a gente fala ancoragem. Algumas pessoas não fazem ideia do que é. Níveis neurológicos. Aqui dentro faz sentido, nós estamos desenvolvendo novas linguagens, né? Aprendendo novas palavras, aprendendo novas linguagens. E quando a gente começa a entrar muito no ambiente, as pessoas que estão fora às vezes não entendem a nossa linguagem. Isso daqui é para tudo, pessoal. Vendas, marketing, reprogramação mental, enfim, tudo. Direito, filosofia, estou em faculdade de filosofia também. Para tudo. Sempre tem novas palavras ali dentro que se englobam ali nos comportamentos. Então a gente fala literalmente outro idioma. É bem profunda essa reflexão, Viviane, aqui, ó. É bem profunda essa reflexão e é realmente o que penso sobre a vida, sobre a nossa evolução e sobre o sentido da vida. Excelente. Silas, o homem é um produto do meio ou nem sempre, Juliano? Juliano, na minha percepção, o homem, o ser humano, é um produto que está no meio e interage com o meio. Então, por estar no meio, por interagir com o meio, ele sofre influências do meio. Mas o homem, o ser humano, né, está trazendo Juliano está trazendo uma linguagem mais coloquial, né? Falando do homem, querendo dizer o ser humano. O ser humano, ele não é um produto do meio, na minha percepção. Ele é produto de algo que está sobre o meio, está acima do meio, está acima disso tudo que a gente está vivendo, ok? Matheus, muito forte entender a importância de um alinhamento, às vezes achamos que é simplesmente mudar uma coisa. É isso mesmo, Matheus. Com uma aula dessa podemos destravar muita coisa. Essa é a ideia, Matheus. Porque às vezes, pode ser que às vezes sim, é uma coisinha só que você destrava e pum, desencadeia tudo e a pessoa sai dali, e na outra semana já é outra pessoa, e, nem quero continuar, então já resolveu a vida da pessoa. Às vezes é só uma pedrinha no sapato que a pessoa tinha. Mas às vezes diversas coisas que foram acontecendo na vida da pessoa desregula muito disso, né? Desregula. Porque o nosso propósito de todo ser humano é ter essa construção ao longo da vida. Identificar um propósito para a gente, se conectar com as coisas que são importantes, desenvolver a nossa identidade, valores, crenças, isso vai mudando ao longo da vida também, né? Pensa, no seu propósito de vida quando você era criança. O que era seu propósito? Era brincar com os amigos. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Eu era assim, o propósito de vida era brincar com os amigos, brincar de pega-pega, esconde-esconde, tinha um quarteirão ali na frente de casa que era puro mato e árvore, subia em cima da árvore, caía das árvores, chegava tudo ralado, tudo sujo. Eu lembro quando apareceu uma propaganda do Omo na TV, que eu fiquei feliz, né? Que eles mostravam lá uma criança tudo encardida, com a roupa tudo ali, e falava, ai mãe, ó, agora dá para limpar as roupas, que chegava tudo encardido, tipo, ó. Esse era meu propósito de vida quando eu era criança. O seu talvez deve ser igual. Então, o nosso propósito vai mudando com o tempo também. A gente tem que entender isso, a fase da vida que nós estamos agora também. Gratidão. James aqui, o alinhamento de propósito, alinha tudo. Esse é o primeiro passo. Quando você não tem um propósito definido, que nem me perguntaram aqui, Silas, o ser humano ele é fruto do meio, né? O homem ele é fruto do meio. Se você não tem um propósito, você se torna apenas fruto do meio. Você não está caminhando em direção ao propósito. Quando você tem um propósito, você começa a se tornar sim, parte do meio, mas você começa a influenciar o meio. Você se torna uma fonte de influência sobre a sua própria existência, quando você sabe muito bem o seu propósito. Por isso que é importante ter essa conexão. E eu gosto de trabalhar muito nessa linha, pessoal. Essa linha de não vamos focar aqui somente no seu desafio. Eu não quero ouvir só o que você está me falando. Eu não quero ouvir só o que você está me falando. Eu quero entender e ver. Eu quero enxergar você. E quando eu falo de enxergar você, eu falo de uma maneira simbólica. Eu quero enxergar a sua existência. Eu quero enxergar quem de fato você é, num sentido mais amplo, num sentido que muitas vezes não é palpável, porque quando eu enxergo o cliente, quando eu enxergo o aluno,
fica mais fácil para, a partir daí, utilizar as técnicas, porque as técnicas estão aqui a nível de comportamento. Eu conheço uma técnica, tenho habilidade de utilizar essas técnicas, mas ter essa habilidade de se conectar, entendendo cada ser humano como um ser único, é o que faz uma grande diferença na hora de você fazer a entrega. É por isso que cada profissional é único, tá? Cada profissional é único, cada profissional desenvolve a sua metodologia. Isso que eu estou passando para vocês é parte da minha metodologia, do que eu fui aprendendo na prática. Eu quero que vocês modelem se achar útil parte disso, ou talvez tudo isso também. Mas eu quero que vocês também tenham em mente que vocês podem ir desenvolvendo a metodologia de vocês, conforme vocês vão praticando. Só que esse desenvolver metodologia não é um presente, é um mérito. Quanto mais sessão você faz, mais a sua metodologia. Eu falo que fazer sessão, olha que legal isso daqui, ó. Fazer sessão é escavar a sua metodologia. Imagina que você tem uma metodologia que é incrível para impactar e transformar vidas, certo? Ela tá lá, tá? Só que ela está enterrada. Cada sessão que você faz, você vai escavando, até que uma hora você descobre ela. Você tira ela de lá do fundo que estava enterrado, você pega esse tesouro e traz à tona. Aí você tem a sua metodologia. Por isso que eu falo que não é um presente, né? É um mérito. Você precisa escavar, você precisa fazer sessão. Muito bem. O Silvio aqui, ó, da mesma forma que um cliente está passando por um processo, mas o ambiente onde faz parte é contaminado, vai interferir no processo de transformação desse cliente. Sim, Silvio. Às vezes o maior problema é o ambiente. Exatamente, Silvio. Uma outra frase que eu gosto dessas frases porque elas são sabedorias em pílulas, né? Elas pegam grandes ensinamentos e resumem ali em algumas frases, né? Você não pode se curar no mesmo ambiente onde adoeceu. Essa é profunda. Então, às vezes, a gente precisa fazer a mudança de ambiente, assim. Vamos pensar aqui em usuários de drogas. O pessoal vai lá e vai numa reabilitação. A casa de reabilitação é um ambiente diferente. Então, ali ela começa o processo de cura, de descontaminação. Começa o processo de cura. Quando ela sai, algumas pessoas, quando saem, vão se conectar com a família, vão se conectar com outros lugares, mas muitos fazem o quê? Se conectam novamente no ambiente onde adoeceram. O que acontece? Retornam. Deixa eu ver aqui, a Sandra falando do James. Deixa eu ver o Cristiano. Ambiente e companhia mudam, mas a mudança começa dentro. Exatamente, Cristiano. A mudança começa dentro. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Eu me encontro nesse dilema. Parece que eu falo em grego no ambiente onde estou. James. Preciso de novas conexões. James. Concordo. 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 Eu estava falando lá nos áudios, né? Eu gosto de conversar sobre ambiente porque, na minha percepção, o ambiente é uma das fontes de transformação de vida. Tá? Nem tudo é só interno, muita coisa é externa. E uma das coisas que a gente estava falando lá é que, além disso daqui, né, dessa frase, que nós só conseguimos enxergar aquilo que está ao alcance das pessoas no nosso ambiente, o ambiente ele tende a te prender dentro dele. Presta atenção nisso. O ambiente tenta te prender dentro dele. É muito fácil você ver isso daí, por exemplo, pegando aqui o exemplo da casa de reabilitação, por exemplo. A pessoa sai dali, ela entrou num ambiente diferente, certo? E ali dentro ela fica presa a esse ambiente, às regras desse ambiente. Quando ela sai dali, o ambiente anterior faz o quê? Tenta resgatar. Os amigos ligam. Vamos ali dar uma volta, vamos tomar uma cervejinha. E aí vai indo. Então, o ambiente tenta prender a gente. As pessoas não querem que a gente saia do ambiente, porque muitas vezes, isso aqui é profundo também, pessoal, muitas vezes sair de um ambiente é você mostrar para a pessoa a preguiça dela, a falta de vontade dela, a falta de desejo dela. Porque vocês dois estão ali em um ambiente e a pessoa está acomodada ali naquele ambiente. Ela gosta daquele ambiente, ela faz parte daquele ambiente. Chama isso daí de Bootstrap Bill, é um dos personagens lá do Pirata do Caribe que fica preso no barco. Ela faz parte do ambiente. A pessoa está presa nesse ambiente. Mas você sente que você não pertence àquele ambiente. E aí você quer sair desse ambiente. Aí você vai para um ambiente melhor. A pessoa que está no ambiente ali
ela enxerga que agora a tua vida está melhorando em alguns aspectos. Ela gostaria de ter essa vida, ou seja, ela mentalmente ela tem o propósito de vida, ela tem essa identidade que você está materializando, ela tem o mesmo desejo que você, certo? Mas ela não está desenvolvendo os comportamentos, as habilidades necessárias e ela está totalmente presa no ambiente. Então ela tem um sonho que ficou remoto, que ficou pequeno, e a pessoa parou de persistir aquilo. E aí ela vê você saindo. O que ela vai fazer? Vamos te puxar. Não, isso daí está errado. Isso é sério, gente. Eu passei isso aí dentro da família. Dentro da família. Eu lembro, presta atenção nisso daqui, com todo respeito e com todo amor ao meu pai. Mas eu lembro uma vez que eu cheguei nele, e eu falei, pai, um dia eu vou ser rico. Ele fala, baixo, filho. Não fica falando essas coisas aí, não. Você está falando que você vai ganhar um monte de dinheiro e não sei o que tem, e vai ter pessoas que vão estar trabalhando para você. O que, que tem de errado? Outra vez eu contei para ele, pai, eu vou ganhar 100 mil reais por mês. Ele deu risada. Ele deu risada de mim, tipo, moleque tonto. Entende? Ambiente familiar. Então, tenho o respeito, o carinho e o amor. Só que o meu propósito de vida era diferente. Eu tenho propósito de ter família, de construir as coisas da forma como eu entendo que devem ser e assim por diante. Então, foi necessário o quê? Distanciar, mas presta atenção nessa distância, tá? Foi necessário distanciar a minha construção. Então, eu construí um ambiente de construção, que é a minha família, um novo ambiente de construção. Então, eu permaneço mais tempo nesse ambiente de construção. Então, o meu ambiente predominante é esse. Ou seja, quando eu saio do meu ambiente para me conectar com outros ambientes, isso não interfere mais em nada na minha vida. Não sei se você conseguiu entender isso. Quando você constrói o seu ambiente, e aí tem pessoas que é importante para você manter a conexão, tem pessoas que não. Tem pessoas que é importante para você manter a conexão. Quando você se conecta novamente, se você passa mais tempo no seu ambiente, esses outros ambientes agora não interferem. Aquele ambiente que te adoecia, agora você se tornou muito mais forte do que ele. Você tem anticorpos, então ele não te adoece mais. Então você só aproveita o lado bom. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. O chat está agitado hoje, gente. James aqui, eu estou intensificando minha preparação para ser um palestrante. Calma aí que pulou aqui. Quando eu falei para alguns foi motivo de chacota. Eles dizem que até tem uma boa comunicação, mas palestrar é ilusão. É ilusão para eles. É aqui que nós está falando. Você só vai conseguir enxergar o alcance dessas pessoas, até onde essas pessoas alcançam. O que, que elas veem? Elas veem que palestra é ilusão. Se você se conecta com elas, segue as ideias delas, você só vai enxergar isso como uma ilusão. Agora começa a se conectar com palestrantes. Começa a se conectar com pessoas que realmente fazem palestras, que transformam vidas. Você acha que alguma pessoa que está nesse caminho, nessa jornada, vai olhar para você e falar, isso daí é ilusão? Não vai. Só é ilusão para quem não fez, porque para quem fez é realidade. Penso que isso é um forte indício de que estou no ambiente errado e que realmente preciso mudar de ambiente para viver meu propósito de vida. Exatamente. Por que eu perguntei o que é importante para vocês no começo? Eu quero saber isso, o que é realmente importante. Porque se isso é o mais importante, talvez você vai ter que abrir mão de coisas que não são importantes para você. Presta atenção. Se você tem algo importante na sua vida, para você caminhar para frente, você precisa deixar coisas para trás. Apenas se certifique de que o que você está deixando para trás não é importante para você. Apenas se certifique de que o que você está deixando para trás não é importante para você. Mas é necessário para caminhar para frente, coisas ficam para trás. O ambiente tenta te prender, principalmente se sujeito a funcionário público. Estou em uma licença, sem remuneração. Muitos ignoravam a minha decisão, isso já faz 7 meses. A maioria dos colegas nunca tocou no assunto, que está nas entrelinhas, a Angela comentou aqui. Está nas entrelinhas que é o ambiente deles, né, Angela? Para essas pessoas é importante. Tem que entender assim, o que é importante para a gente, para mim, não é importante para vocês. O que é importante para cada um de vocês não necessariamente é importante para mim ou para todo mundo. É por isso que isso é subjetivo. Tá? A gente tem sempre que olhar o ser humano de forma única, porque isso é subjetivo. Talvez para algumas pessoas é importante a estabilidade que o emprego público traz, por exemplo. Talvez o caminho que você está seguindo, porque aqui percebe, tem um valor de estabilidade. Talvez o caminho que você está seguindo para você ter a estabilidade precisa de outros tipos de capacidades e habilidades. Por exemplo, para ter a estabilidade,
de um funcionário público. Normalmente você precisa ter a habilidade de conseguir entrar lá dentro. E depois, é claro, de se desenvolver e assim por diante. Para desenvolver estabilidade como empreendedor, precisa desenvolver capacidade de venda. Então, são valores diferentes, ou às vezes manifestados na forma de capacidades diferentes, assim por diante. Então, aquele ambiente, ele tem o poder dele é levar para aquilo. Se faz sentido para você aquele ambiente, permaneça. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Então, a busca pela felicidade, vamos colocar assim, a busca pela realização não é uma mentoria. Presta atenção nisso. A busca pela realização não é uma mentoria. Ó, é isso e isso que você tem que fazer. Faça isso que você vai ser feliz. Por exemplo, a vida empreendedora que você vai ser realizado. Seja funcionário público que você vai ser realizado. Seja CLT que você vai ser realizado. Você não está ditando como a pessoa tem que viver a vida dela. É uma mentoria isso, né? A busca da felicidade não é um processo de mentoria. Você pega o mapa de alguém e segue. Não. A busca pela felicidade é um processo de você se conectar com o seu propósito e depois se conectar com as pessoas que têm o mesmo propósito. Tá? Então, para algumas pessoas, algumas coisas fazem sentido, para outras não, e assim por diante. Mas nunca julgue um ambiente por ele ser como ele é. Nunca. Porque o ambiente ele tem uma força, ele vai influenciar a sua vida. E presta atenção, percebe como quando você está num ambiente é difícil de sair dele? Percebe como as pessoas tentam te segurar nele? Presta atenção nisso, porque isso é uma fórmula do ambiente. Então, os ambientes, presta atenção nisso daqui, ó. Os ambientes, aqui está o segredo da prosperidade, da abundância. Te seguram. Vou colocar aqui 3 exclamações. Os ambientes te seguram. Isso só é um problema quando você está no ambiente errado, porque quando você está no ambiente certo, isso é uma maravilha. Presta atenção. Os ambientes seguros. Quando você está no ambiente errado, isso daqui é horrível. As pessoas tentam te segurar, ninguém te incentiva, ninguém te apoia, porque ninguém quer que você saia do ambiente. O ambiente quer te segurar. Então, quando você está no ambiente errado, isso é horrível. Aí, quando você está no ambiente certo, isso é uma maravilha. Porque, às vezes, quando você está no ambiente certo, vamos pensar no ambiente familiar, por exemplo. Quando um está fraquejando, se o ambiente familiar está adequado, o outro puxa. Então, o ambiente, ele te segura. Então, entra no ambiente certo, porque o ambiente certo vai te segurar. Eu, por exemplo, gosto de reprogramação mental. Então, eu entrei no ambiente de reprogramação mental. Eu gosto de empreendedorismo. Eu entrei no ambiente de empreendedorismo. Eu gosto, por exemplo, de filosofia. Entrei numa faculdade de filosofia. Mesmo sabendo que não vai dar dinheiro nenhum para mim, é só porque eu gosto mesmo de filosofia. Porque eu sei que esses ambientes, depois que eu permanecer um tempo ali, me integrar também, mas é difícil de eu sair, eles vão me segurar. O ambiente, você quer ver o poder disso daqui? Presta atenção nisso. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu gostava de ler livros de psicologia, filosofia, psicanálise, entre outros. Teologia também, estudei muito sobre teologia. Isso com 9 anos de idade. 12, 13, 14 anos, comecei a me conectar com alguns amigos e fugi do foco. Só que mesmo nesses outros ambientes, algo dentro de mim ficava falando, cara, não é isso, 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 não é isso. A hora que eu vi, eu estava escrevendo um livro. Nesse livro eu estava falando ali sobre alguns aprendizados que eu tive na minha vida. Um pouco deles eu estou trazendo aqui para vocês de forma teórica. E esse livro aí começou a me conectar e me trazer de volta. A hora que eu vi depois, eu estava fazendo ali a minha primeira formação em coaching. Estava atendendo pessoas. Então, eu tinha entrado nesse ambiente lá com 9 anos de idade. Eu tentei fugir dele, mas voltei. E eu olho para minha vida e fico perguntando, cara, mas como que eu voltei para esse caminho? Porque nada estava seguindo nessa direção. Entrei numa faculdade de Direito, presta atenção nisso. Silas com 19 anos de idade. Faculdade de Direito, e depois começou a empreender. E aí, de repente, está aqui trabalhando com isso. Eu tentei levar a minha vida para um caminho diferente. E eu estava fazendo isso por quê? Eu estava seguindo os caminhos errados. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu lembro lá numa das primeiras aulas, a professora perguntando, por que vocês estão fazendo isso? Aí eu falei, para ganhar dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro, vivi uma vida escassa financeiramente. Eu sei como que é ruim passar necessidade financeira, eu senti isso na pele, então eu queria ganhar dinheiro. Então eu estava correndo atrás de dinheiro. Mas a vida me mostrou, não é só correr atrás de dinheiro, não, fique em paz, isso é tranquilo. Corre atrás de coisas maiores. E a hora que eu vi, eu voltei. Então, o ambiente, eu comecei a cultivar desde lá, me prendeu.
E talvez se você observar o seu passado, talvez você vai perceber que ainda tem alguns ambientes que estão te prendendo, sejam eles bons ou ruins. No meu caso, era um ambiente bom. Fazia sentido para mim. Eu gostava desse ambiente, gosto desse ambiente. Mas talvez tenha um ambiente ali que está te prendendo. E às vezes você está voltando para ele. Só que depois que você saiu do ambiente, entrou num novo ambiente e se integrou ao ambiente, você faz parte do ambiente, você é o ambiente. Esse ambiente vai te prender também. É aí que está a maravilha da coisa, é aí que a vida flui. E depois que você está preso no ambiente certo, é só crescimento, é só desenvolvimento, é só realização. Atraímos o que somos, preciso criar novas conexões. Cristiano, além de atrair o que nós somos, nós atraímos também de acordo com aquilo que nós fazemos. Tá? Eu costumo dizer que a manifestação da energia ela se dá por meio do movimento. A nossa mente ela tem um campo vibracional, sim. O que nós pensamos tem um campo vibracional, sim. Entretanto, a nossa ação, o que nós estamos fazendo, gera um campo magnético muito maior, muito mais profundo. Então, sim, o que nós pensamos, né? Ou seja, o que você pensa que você é, quais são os seus valores, as suas crenças, cria um campo magnético. Isso atrai pessoas. Mas se você quer ter um alcance muito maior e muito mais rápido, trabalhe a nível de comportamentos e habilidades, haja de acordo com congruência e se conecte com os ambientes certos. Aqui você amplia muito mais esse potencial. Como eu disse, a questão não é trabalhar só uma coisa, é ter uma visão sistêmica, ter uma visão sistêmica do ser humano como um todo. Ó, a Unisa aqui, há 2 anos atrás eu fui convidada para fazer parte de uma associação de micros e pequenas empresas. Quando comecei a ir nas reuniões, me senti um peixe fora d'água, no meio dos empresários. Hoje já me sinto pertencente. Exatamente. É justamente esse deslocar. Eu senti muito disso na faculdade de Direito. Que primeiro, eu venho de escola pública, estudei escola pública. Quando eu entrei na faculdade de Direito, era uma faculdade particular. A galera que estava lá era tudo galera ali que veio de escola particular e alguns mais velhos, na época eu tinha uns 30 anos, 35 anos, que já tinham uma base profissional e estava ali para aprimorar. Eu me sentia um peixe fora d'água. Só que depois, com o tempo, comecei a me ambientalizar lá, no segundo, terceiro ano. Então é normal. Todo ramo, tudo que a gente vai fazer, quando a gente entra em um novo ambiente, qual que é o processo natural do ser humano? Uma pessoa que tem senso, você está com o seu senso regulado, quando você chega num ambiente novo, o que você faz? Você observa. Observa, vê como as pessoas agem, como as pessoas pensam, como as pessoas conversam, como as pessoas lidam com as situações. Então você entra mais numa postura de observar, observar e questionar. É que nem uma criança quando nasce, ela observa tudo e começa a questionar. Quando você observa e questiona, você aprecia o que está ocorrendo e você vai aprendendo. E a hora que você vai aprendendo, você vai se tornando uma das pessoas que influenciam o ambiente onde você está. E aí, quando você se torna essa pessoa que influencia o ambiente, você faz parte do ambiente como um todo. Então, é um processo natural. Não é, vou chegar num lugar e agora já domino tudo e, pum, me integrei ao ambiente. Não. O processo de integração ao ambiente, para o ambiente te segurar depois, ele requer que você passe por esse processo de apreciação, apreciar, questionar, entender e executar. São 4 estágios. Apreciar, você aprecia tudo que está ocorrendo no novo ambiente. Você entende, você questiona, na verdade, aprecia, questiona, começa um processo. O que essa pessoa está fazendo? Por que ela fala assim? Por que ela pensa assim? Por que ela fez isso? Por que faz aquilo? Por que faz dessa forma? Por que pensa isso? Por que foca em tanta coisa? Começa a questionar. Depois dos questionamentos, começam a ver as respostas, então vem um entendimento. Quando você começa a chegar no ponto do entendimento, você já está se ambientalizando, você faz parte daquele ambiente não somente externamente, não somente o seu corpo está ali, mas você começa a ter programas mentais. Você desenvolve toda essa linguagem interna sobre o ambiente. E quando você chega nesse ponto do entendimento, o próximo passo é você executar. Deixar que esses aprendizados internos se manifestem em nível de comportamento na sua existência. E aí você faz parte do ambiente.
Aqui, ó, Matheus. Eu li uma pesquisa que dizia que se você andar com um obeso, você tem 40% de chance de se tornar um obeso também. Influencia. Eu não conheço essa pesquisa, mas tem fundamento. Ah, Matheus, tem fundamento a pesquisa. O James aqui, ó. Mas o que fazemos e somos no ambiente errado não é celebrado. Por exemplo, terminei de escrever um livro e no ambiente em que me encontro atualmente não gera impacto, mas incomoda do que gera valor, porque não há alinhamento de propósito nesse ambiente. James. E isso que você falou é profundo, né? Uma coisa que a gente aprendeu aqui é, primeiro, nunca comemore uma caça com quem não participou e com quem não vai comer da caça, tá? Então você saiu para caçar. Foi lá você e mais duas pessoas saíram para caçar. Foram lá e caçaram um animal. E vocês voltam para a tribo, tá? Com esse animal que vocês caçaram. Vamos supor que ele dá para alimentar 10 pessoas e tem 30 pessoas na tribo. Dá para alimentar só 10 pessoas, tá? Nunca comemore com todos, tá? Nunca, nunca. Nunca comemore com quem não vai comer da carne, tá? Nunca comemore com quem não vai comer da carne. Se essas pessoas não vão comer da carne, se elas não vão participar desse processo de transformação, se elas não estão conectadas com esse propósito, não comemore com elas. Não comemore com elas. No livro O Poder das Conexões, fala sobre essa influência. Pegou aqui o Matheus falando que a pesquisa dele pegou no livro A Única Coisa. Eu adoro esse livro, Matheus. É um livro ali que, para quem quer crescer profissionalmente, esse livro aí é um dos melhores que eu conheço. Essa é a lei do pertencimento, a Sandra Brand aqui. As pessoas se sentem pertencentes estando na escassez. Quando você começa a sobressair, você não faz mais parte do clã. Exatamente. Exatamente. Isso é importante, gente, sabe? Eu vejo assim, nós estamos falando aqui da vida real. É da vida real. Nós estamos falando aqui não das pessoas, por exemplo, vocês aqui, muitos aqui não me conhecem pessoalmente, conhecem só pela internet. Não tem uma conexão, por mais que a gente está aqui presente, conversando, aí não faz parte do clã, né? Quem falou clã aqui? Alguém falou clã, do clã presencial, meu. Mas o que nós estamos falando aqui, ele é real e faz parte da minha vida também, no meu dia a dia. Então, muito do que a gente está falando aqui, às vezes, vai conectar com seus amigos de trabalho, colegas de trabalho, com os amigos que você tem de final de semana, com o pessoal do time de futebol, o pessoal que vai pescar com você, mas principalmente sobre a sua família, sobre seus parentes. Principalmente sobre os seus parentes. Eu aprendi uma dura lição de não ficar comemorando minhas vitórias para parente. Quando eu falo parente, eu falo de pai, por exemplo, falo de algumas pessoas que foram muito próximas à minha infância, de não comemorar, porque você chega lá todo feliz, consegui uma casa, a gente mora numa casa gigante, que tem 750 metros quadrados, casa bonita. Dependendo da pessoa que chega aqui em casa, às vezes vem uma visita aqui, a gente nem fala da casa, não elogia, porque a pessoa já vem procurando defeito. Por que eu vou comemorar com a pessoa? Não, beleza, é isso aí mesmo. Tem defeito, tem, toda casa tem, caramba. Toda casa tem. E a pessoa vem, sabe? E gente próxima, gente de sangue, às vezes. Não são todos, mas tem. Então, não comemora com quem não participa. Eu penso assim, quem que usufrui das nossas conquistas financeiras, nossas conquistas pessoais, do nosso desenvolvimento como ser humano? Quem que usufrui disso? A minha família. Quem que é minha família? Minha esposa, minha filha e meu filho que vai nascer. Então é com essas pessoas que eu tenho que comemorar, enquanto meus filhos pertencerem a essa casa, né? Então não comemore, pessoal, com quem não faz parte, com quem não vai comer da carne. Não comemore a caçada com quem não vai comer a carne. Aqui, ó, a metáfora da caça é muito forte, vou aplicar na minha vida. Eu passei apertado para isso, né? Eu lembro uma vez, presta atenção, isso daqui lá atrás, tá? Eu e a Nath morava de favor, casinha de favor lá. E, e aí a gente conseguiu alugar uma casa, uma casinha normal, mas assim, pra gente tava mil maravilhas, né? Morava de favor, né? Conseguiu uma casa ali que tinha uma churrasqueira no fundo, tinha
5, 6 cômodos, então tinha espaço para a gente conseguiu montar nossa sala, um lugar onde a gente podia receber visitas, então não tinha essas coisas. Cozinha era espaçosa, cabia todas as coisas na cozinha. Não precisava ser quarto e escritório no mesmo cômodo, por exemplo, tudo bagunçado, tudo isso, não. Cada coisa tinha o seu lugar ali. A gente gostou muito daquela casa, a gente aproveitou muito aquela casa. E eu lembro que uma vez chamei uma pessoa ali e essa pessoa chegou só criticando, só falando mal das coisas. E eu fiquei mal com isso. Falei, nossa, eu chamei a pessoa aqui tão feliz, né? Tipo, uma conquista nossa, a gente tá fazendo um churrasco aqui para comemorar, né? A pessoa só critica, só fala mal. Eu fiquei mal com isso naquela época. Só que aí eu aprendi, não comemora mais com quem não faz parte da caçada. Não comemora com quem faz parte da caçada. Então, quando eu aprendi isso daí, eu parei de sofrer por causa disso. Aqui, ó. Por isso parei de ir na casa dos meus irmãos. Tenho 9 vivos, mas quase todos são críticos. Porque parente e família é diferente, né, pessoal? Parente, a gente não escolhe. Algumas pessoas têm sorte de ter muitos parentes bons, que somam na jornada, né? Outras pessoas têm uma vida normal. Muitos parentes, mas acabam sendo negativo do que positivo. A vida normal. Vida normal. Eu já vivi isso também, contei para uma pessoa que tinha comprado o carro e ela nem se importou, e com a intenção de mostrar o carro, e ele nem deu atenção para olhar. E aí fica ruim, né? Porque a gente cria essa expectativa de que as pessoas vão estar tão felizes quanto a gente. Só que não, a pessoa não vai comer da carne, por que ela vai ficar feliz? É, parece brincadeira isso que a gente está falando, né? Mas às vezes a gente está falando aqui, talvez você está pensando aí de pessoas de um grau profundo de importância na sua vida, né? Um grau profundo de importância. Mas é isso, pessoal. Como eu disse, eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. Aprendizados profundos, é isso aí, Matheus. Muito bem. O papo rendeu. Estão gostando, gente, desse bate-papo? Nossa, deixei essa aula mais livre hoje aqui. Para ser sincero, eu nem preparei a aula de hoje. Eu vou abrir o áudio lá, vamos ver o que vai surgir. E vocês estão gostando? Tá valendo a pena? Delícia de aula, bacana, Vivian. A inveja sempre vem na intimidade, exato. Tem duas Viviane, agora que eu vi aqui, né? Exato. A inveja vem da intimidade, né? Quem não está próximo, porque a inveja vem do ambiente, né? Você está no ambiente, você começa a mudar de ambiente, vai para uma vida que a pessoa que está no ambiente interior entende que a sua vida é melhor e a dela continua igual. Cara, é doído. Aula profunda, adorando, gratidão imensa, maravilha essa aula. Show de bola.